Vamos seguir no Corinthians, a gente está mostrando os lances aí, não tendo alternativas, o Carille optou por escalar Jô e Rodriguinho contra o Botafogo, nos confrontos pelo Jô e Jadson. Foram os jogadores que, vamos focar em Jô e Jadson, foram jogadores que tiveram algum problema na recuperação física por causa disso. Vocês consideram que tenha sido uma opção errada ou está muito fácil falar isso agora por causa de uma... Não, outro dia até comentei isso, Marcelo. Me parece que a prioridade do Carille, da comissão técnica, por consequência até da própria diretoria do Corinthians, é ganhar o estadual. O velho confronto, você até abordou um dos tópicos na sua coluna falando do Brasil ideal e do Brasil real, certo? Qualquer um de nós aqui vai dizer, ganhar estadual, peraí, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, onde já se viu? Brasil ideal. Brasil real, para o Corinthians, se ele ganhar o campeonato estadual, ganhamos estadual, eliminamos São Paulo, ou a Ponte Preta ou o Palmeiras. Levantamos uma taça, e agora vamos ver, é isso. Então, assim, a prioridade no Corinthians é ganhar o campeonato estadual. Em cima disso, PC, e eu penso exatamente como você, tem também o histórico dos treinadores. O Rogério, pela idolatria que ele tem, pelo carinho, pela identificação com o clube, ele tem um pouco mais de costas largas. Mesmo que ele caia fora da Copa do Brasil como caiu, que ele seja desclassificado do Campeonato Paulista, a crítica vai ser dividida muito mais em cima dos jogadores do que do trabalho dele. Ele tem uma tolerância maior. O Carille não. O Carille, que eu acho que está fazendo um grande trabalho, porque está se virando com o que tem, ele não tem um elenco tão... Não é nem nos 30, nos 15. Ele se vira nos 15. Ele sabe que se ele não ganhar o Campeonato Paulista, ou pelo menos chegar na final, e o Corinthians está muito próximo disso, ele corre o risco de ser demitido logo. Daqui a pouco tem um técnico um pouco mais rodado no mercado, e aí começam as especulações. Então é muito disso do que você falou, e a forma de montar o time. Aí a gente não está analisando o desgaste emocional, está falando do aspecto físico. O São Paulo, com controle de jogo, com volume, com uma proposta mais ofensiva, tem um desgaste físico maior do que a forma como o Corinthians joga, que é um time mais estruturado defensivamente, que espera um pouquinho mais, às vezes dá a bola para o adversário e sai em velocidade no contra-ataque. Até nessa questão física eu vejo um pouquinho de vantagem para o Corinthians. O Corinthians não teve no primeiro jogo desse confronto com o Inter, o Jadson e o Jô. Ali, porque o resultado não adianta, né? Ele influencia na nossa forma de pensar. Claro. Ali eu me lembro que não houve uma grita por causa disso, porque o Corinthians voltou com um bom resultado. O Corinthians poupou o Jô e o Jadson, mas voltou com 1-1. Mas a avaliação foi depois do resultado. Antes do resultado, eu lembro... Havia preocupação. Sim, e não, muito mais do que preocupação. Uma crítica ao planejamento. Porque se a comissão técnica identificou que os dois jogadores poderiam ter algum tipo de problema físico ou médico, e aí esses jogadores foram poupados, por que então não tirou, né, durante o Campeonato Paulista? Ou numa fase anterior da Copa do Brasil? Mas essa mensagem ela que eu acho que não foi entendida. O Corinthians não tirou porque para o Corinthians o Campeonato Paulista é prioritário. Por isso é que ele não tirou. Porque o Corinthians tem um elenco em que ninguém chegou e falou assim, não... Poupa o Jadson e o Jô contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que a gente passa pelo Botafogo de Ribeirão Preto. E a gente tem fulano pro lugar dele. Ninguém tem essa certeza lá dentro. Ninguém tinha e não tem. Então é assim, o que seria pior? Você, de repente, ver o Campeonato Paulista ir embora porque você foi eliminado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, ou você correu um risco na Copa do Brasil de ser eliminado por um grande clube. O Internacional, por hora, está na Série B. Mas o Internacional é um clube de Série A, é campeão do mundo, campeão de campeão sul-americano, enfim. Você tem quando se for analisar, você vai falar assim, não, mas perdeu para quem? Perdeu para o Internacional. Depois é que alguém vai dizer, mas que está na Série B. Está na Série B por hora. Você sabe que eu questiono um pouquinho, eu acho que não sei até que ponto os clubes têm esse planejamento. É o Brasil ideal e o Brasil real. E assim, eu realmente Marcelo Barreto falou do Brasil ideal, não foi? Na coluna eu falei do Brasil real, das coisas que acontecem no Brasil real. Sim. E outra coisa assim, eu entendo que se a gente for comparar um estadual com um campeonato estadual, o formato de disputa de um campeonato estadual e o nível de exigência dele com o Campeonato Brasileiro, o formato do brasileiro e o nível de exigência, né, são incompatíveis. É claro que é muito mais fácil, entre aspas, se ganhar um estadual do que se ganhar um brasileiro, dependendo do time, se for um time mediano. Agora, a Copa do Brasil, nesse formato de mata-mata, eu não sei até que ponto
né? Não dá para imaginar que um time mediano, por exemplo, consiga avançar como é o Corinthians. No cenário atual do futebol brasileiro, por causa dos investimentos, você vai criando blocos. Tudo bem que uma competição eliminatória, ela é um terreno fértil para surpresas. Né? Ele é eliminatória, naquele dia deu tudo certo para um, deu tudo errado para outro. Né? Agora, o campeonato estadual, o que a gente vai constatando é o quanto ele ainda tem relevância para o Brasil real. Para o Brasil ideal, ele não tem tanta relevância assim, mas para o Brasil real, é sempre aquela frase do Nenê: perde o campeonato estadual para você ver como é que é o dia seguinte. Por isso que eu acho que eles vão jogando tudo e na hora que afunila, eles olham e falam, aonde eu estou mais próximo do título? É no regional? Então eu vou focar aqui. O outro ainda tem 3 fases até chegar na semifinal ou na final, então dá para descansar um pouquinho. Eu me prendo muito a exemplos práticos, né? O ano passado eu fiz uma matéria com o Cuca, ainda no meio do Campeonato Brasileiro, e o Cuca tinha um quadro gigante na sala dele, e ele tinha o calendário de todos os jogos. Não existia essa distinção de vou focar aqui, mas ele falava, esse mês de junho para mim é complicado, que eu disputo Copa do Brasil, vou dar um exemplo, Libertadores, ele olha para a floresta o tempo inteiro. Então aqui eu vou ter pouco tempo de descanso, aqui eu preciso trabalhar melhor o meu elenco. Não sei se existe aqui, tirando o Libertadores, que é prioritário para qualquer clube, por exemplo, o Rogério agora no São Paulo, deu uma declaração, acho que há uma semana, 10 dias atrás, muito legal, ele falou, ó, quando eu não tenho uma equipe base e eu ainda estou desenvolvendo um modelo de jogo, eu preciso dar rodagem para o meu elenco. Então ele começou a dar oportunidade para todo mundo. Na hora que chegar na definição do campeonato, eu preciso estar todo mundo fresco, sem ansiedade, com ritmo de jogo, aí eu escolho os melhores. Então acho que os clubes, essa questão do planejamento, mundo real e mundo ideal, eles se programam muito... Brasil real e Brasil ideal. Eles deixam o mundo fora disso. Vamos olhar para o nosso umbigo aqui. Eu acho que eles pensam muito nisso. Vamos caminhar em todas e na hora do momento de definição, qual que nos dá mais possibilidade de título? A gente foca aqui. Com relação ao jogo, cada time pode reclamar um pouquinho do gol que levou, não pode não? Pode reclamar muito. Olha esse aí, ó, do Corinthians. Gol de cobrança de lateral irrita todo mundo. Gol de lateral. Né? Não tem ninguém que fique satisfeito com um gol que nasça de uma cobrança de lateral, mesmo que o lateral seja bem executado. Né? Que o jogador tenha força, que consiga lançar ensaiada de lateral e tal. Esse foi o primeiro lance que o Andrei se referiu do jogo. Depois vai ter um no fim da partida. Agora, assim, não foi, do ponto de vista técnico, um grande jogo. Não sei se todos concordam. Mas ele tem aquele outro componente que volta e meia se manifesta em jogos disputados no Brasil, da emoção, né? Ele vai prendendo a tua respiração até o fim. Se você consegue separar as questões táticas e colocar numa outra coluna a questão emocional, do que o jogo mexeu contigo, independentemente de você ser torcedor ou não de uma das duas equipes, ele foi aí um jogo interessante nesse aspecto. É o que se fala de campeonato de mata-mata, né? Porque o Santos também teve um jogo ontem pela Libertadores, a gente vai falar disso. Falar em mata-mata, dava para matar aí o jogo. No lance do Rodriguinho e depois teve um lance do Cleiton que não pode perder. Rapaz, isso aí é uma coisa interessante, porque o Cleiton, ele ainda não conseguiu ser o Cleiton do Figueirense, nem no Atlético Mineiro, e aí sabe que nem no Atlético Mineiro e agora no Corinthians. Aí sabe o que eu me lembrei, Caio? No domingo ele teve a chance de fazer o terceiro gol também. Uma bola que rolou, ele foi, bateu para fora. 3-0, você dizia, todos nós estaríamos dizendo assim, Corinthians está na final do estadual. Antes de devolver para o André, para ele fechar o raciocínio, só eu que sou cismado com o Cássio, ele não rebate mais do que deveria? Eu confesso que eu gosto muito do Cássio. Não, é um excelente goleiro, só esse detalhe às vezes me chama a atenção, eu já repeti isso aqui algumas vezes, parece que o Cássio tem a tendência de sempre rebater. Eu não sei se eu estou sendo injusto nesse lance. Acho que nesse lance você está, porque não tinha como. Esse aí especificamente... Não dava mesmo. Não dava. Não, foi muito na frente dele, né? Foi muito rápido. Ali não tinha como. Aí outra coisa, abaixou também, a velocidade da bola, né? A bola vem numa velocidade que não dá para ele encaixar essa bola. Não tinha como. Ele até tentou rebater para fora da área, né? Ele geralmente rebate para o lado também. Não, mas ele teve uma fase que ele andou tomando muito gol por rebater para dentro da área. Que é uma coisa. Esse era um problema. Do beabá do goleiro. Ele não rebate para dentro. Ele tem rebatido menos. Virou goleiro lavadeira, bate roupa até desistir. Deixa eu só aproveitar esse gancho. Mas aí a gente. E já vou passar para o Andrei, porque a gente estava conversando no carro e o comentário é dele e acho legal a gente desenvolver esse raciocínio, porque eu concordo com o que ele falou. Primeiro, falando de goleiros. Que boa fase que está vivendo o Lomba, hein?
Ele já tinha sido Espetacular. importante no jogo de ida e ontem, na minha opinião, foi o melhor em campo. Não só por conta da decisão dos pênaltis, mas pegou 2 ou 3 bolas Foi. que teriam um determinado resultado. Agora, o que a gente estava conversando vindo para cá, e o Andrei chamou atenção, e eu concordo 100%, Essa esse é é o gol. Não dá. Esse não pode perder. Não dá. Esse é a bola, tudo bem, caiu no pé esquerdo, mas tá de frente Aquela pro história, eu gol, te com os contratei dois pra cantos. isso. Eu te contratei pra nessa tu colocar ela lá dentro. Foi Que é só o- pra isso, é. não foi pra mais nada. Que é o outro lado da história. O Inter tá encontrando um time. Se perder um desse no Napoli, hein, Caio? Nossa, No dia seguinte tá. eu sofro pelo lado profissional e pelo coração. Mas eu acho que o Zago, o ano passado o Inter não era, se você pegar no papel, o time para cair. E você via que o Inter tinha grande chance de ir para a Série B, como acabou indo, porque não tinha um aspecto de jogo coletivo. Não tinha uma definição de time titular. Não era um time que desarrumado. conseguia envolver o adversário. Ainda é cedo, ainda tem muito, mas eu saio com a nítida sensação do jogo de ontem que o Inter vai sobrar na Série B, que tem bons valores e mais do que isso, né, Andrei? Que o Zago entendeu um modelo de time que parece que vai dar certo para a temporada. A gente estava comentando que ano passado o Internacional era um time cheio de individualidades. Parecia aquele time que se encontra no fim do ano da temporada com vários bons jogadores ou craques ali que se encontram para jogar, mas não tem um padrão de jogo definido. Rapaziada que estudou junto, E daí se encontra, eu vou estar naquele ponto ali, tu lança a bola para lá, a gente se encontra aqui, deixa que eu jogo mais por esse setor do campo. O Inter era muito bagunçado em função da crise política que vivia, das trocas de treinadores que teve ao longo do campeonato. Então, estava longe de ser uma equipe, era um amontoado de jogadores com até algum nível técnico interessante, que a gente imaginava pelas individualidades que não pudesse cair, mas o coletivo realmente era muito fraco. Eu acho que o Zago, com um grupo com menos qualidade que o Inter tinha no ano passado, ele conseguiu dar uma cara de equipe. Tanto que jogou com o Corinthians, que é um time forte, que está aí brigando para ir para a final do Campeonato Paulista, que é um time que vai brigar pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, a gente imagina. Jogou de igual para igual. Em Porto Alegre, eu acho que teve até um predomínio maior na jogada, a bola mais tempo nos pés. E ontem também fez um jogo muito equilibrado com o Corinthians, que podia ter passado se o Jô tivesse feito gol, se o Cleiton tivesse feito gol. Agora, se o Internacional não tivesse passado, mesmo assim ele teria feito diante do Corinthians um confronto igual. E ele só fez esse confronto dessa forma com o Corinthians porque o Zago deu para essa equipe um padrão de qualidade, um padrão tático. E eu acho que é um bom caminho para o Internacional, é para dar esperança, como o Caio disse, para o Inter passar e passar folgado na Série B. O que deu para sentir no jogo de ontem por parte do Internacional é que está voltando algo que, a partir de um determinado instante no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Internacional perdeu: confiança. A partir de um determinado instante do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Internacional não tinha mais confiança. Quando começou aquela contagem maluca, não ganha 10 jogos, não ganha 11, 12. Não tinha mais confiança alguma. E aí você tem episódios pontuais que aumentaram essa insegurança, como jogo contra o São Paulo, que o Valdívia tem um pênalti, e aí Finzinho do jogo. não converte o pênalti. Aí vai jogar contra o próprio Corinthians, no estádio do Corinthians, e aí perde o jogo, e o jogo é sempre precedido, esse confronto, de uma série de lembranças. Então, quando entrou em campo para jogar contra o Fluminense em Edson Passos na última rodada, era um time que estava falando assim: acaba logo isso, vamos acabar logo com esse drama, porque ninguém aguenta mais. A impressão que eu tive ontem é do início do reencontro com essa confiança. E confiança é fundamental para qualquer coisa na vida, não é só para jogar futebol, não. Mas para praticar um jogo coletivo, em que você precisa necessariamente arriscar, tomar uma decisão em centésimos de segundo, se você não tiver confiança, tudo vai por água abaixo. Me parece que isso está voltando. Sabe o que me preocupa no que disse o Andrei? Acho que a observação dele é muito perfeita. O que me preocupa é o seguinte: tem uma reta final de Campeonato Gaúcho e tem essa reta final de O Grêmio está a fim de ganhar. Pois é. Porque Tem uma reta final de Campeonato Gaúcho e tem uma reta final agora de Copa do Brasil, né, a partir das oitavas de final. O discurso do André é correto, a gente realmente percebe isso. É um time, quer dizer, é um elenco, um grupo que se tornou um time, né, que tem um padrão e tudo. Então, assim, tomara, se tiver um insucesso no Gaúcho e se tiver um insucesso na Copa do Brasil, que não se repita os erros do ano passado. Claro, porque foi assim. claro. Ano passado foi assim. Na medida que o Internacional tropeçava no Campeonato Brasileiro, a diretoria ia trocando de técnico. Não, e foi assim, desde há mais tempo ainda, né? Pois 2015, Diego Aguirre foi demitido depois de perder na semifinal da Libertadores da América. vocês vão concordar que Então, pelo amor de Deus, que se dê, né, tempo. Até porque é o seguinte,
qual é a grande competição do Internacional Série B. nesse ano? É a Série B. Se ganhar a Copa do Brasil, é plus. Se ganhar o Campeonato Gaúcho, é lindo e maravilhoso por causa da rivalidade com o Grêmio agora. Não adianta ganhar o Campeonato Gaúcho, ganhar a Copa do Brasil e se não subir. Mas aí, Elo, a queda para a Série B faz descer do salto. Quando você demite o Aguirre, você ainda está em cima do salto. Quando você troca de técnico, como se troca de camisa, você continua em cima do salto. Porque onde já se viu esse elenco? Não, agora eu vou trazer o fulano, porque o fulano não é capaz. Quando você chega no final do ano e comete aquela sequência de equívocos, dizer, nós aqui temos os nossos problemas em razão do que aconteceu com a Chapecoense, depois dizer que o campeonato tinha que parar, porque ninguém tem condições, você continua em cima do salto. Sim. Quando você vai para a Série B, meu amigo, você caiu do salto. Você teve que descer desse salto. E essa é a questão do Internacional. Tomara. Tem que descer. Não, se não descer do salto, sabe o que vai acontecer? A partir de um determinado momento, começa a passar sufoco na Série B. Veja o caso do Vasco. Todo mundo dizia que ano passado que o Vasco ia voltar de barbada. O Vasco foi para a última rodada da Série B, jogando contra o Ceará no Maracanã, mas se tivesse uma combinação de resultados, o Vasco poderia não ter voltado. Mas o Inter fez uma coisa que o Vasco não fez. Limpou a casa. Na hora que você cai para uma Série B da forma como os dois caíram, assim, sem grandes esperanças, sem mostrar futebol, você tem que chegar uma hora, e o Palmeiras fez isso também sem ter caído. No primeiro ano de gestão do Paulo Nobre, o Palmeiras só permaneceu na Série A porque o Santos, na última rodada, foi até Salvador e ganhou do Vitória, senão o Palmeiras teria caído. Ali, o Paulo Nobre, e eu acho que o Inter está fazendo de uma maneira com diferença de investimento, claro, mas olhou e falou assim, olha, tem alguns jogadores, eu não vou entrar no mérito individual, mas que não rendem mais, eu preciso limpar a casa. Eu preciso começar do zero, preciso trazer sangue novo, tirar um pouquinho dessas costas que estão pesadas para alguns jogadores. Eu acho que é quando ele traz o Alexandre Matos também, não é? Porque aí ele começa... O Vasco não limpou a casa também, porque ficou aquela sensação de que o time com mais 2 rodadas não cairia, que o Vasco caiu reagindo. Então aquele grupo de jogadores ganhou a confiança dos torcedores e a diretoria bancou. No meio da temporada, esse grupo de jogadores decidiu demitir o treinador. E o presidente não quis, porque não é hábito dele. Vamos fazer essa justiça ao Eurico, de quem a gente fala muitas vezes tantas coisas que não são boas. Nesse ponto ele hesita muito. Esse ano até já demitiu né? Ele tem que se convencer, se convencer. Esse ano já foi convencido que já demitiu uma, não é o hábito. E que mostrou-se até uma decisão acertada, porque... O grupo de jogadores do Vasco decidiu que não queria mais o Jorginho. E aí o time foi se arrastando no segundo semestre, com o técnico indo para um lado e o clube e o time indo para o outro. O Vasco ideal e o Vasco real. Passou o Vasco real, o Vasco real passou em... É que nunca saiu do G4, o sufoco é questionável, mas assim, chegou a última rodada podendo não subir. Mas diante do que se imaginava, que ia garantir matematicamente com 5, 8 rodadas, essa barbada no Maracanã, se não tivesse com o ouvido ligado no alto-falante. Esse episódio dá um gancho, Barreto, para um negócio muito legal que eu acho que a gente explora pouco aqui no Brasil, que é a função do gerente de futebol. Porque muita gente acha que esse cara só serve para contratar e demitir jogador. E o ambiente é muito mérito do treinador e da comissão técnica, dessa relação entre eles e jogadores. E nesse momento que você falou, que você vê que está existindo um racha, que o treinador está indo para um lado e os jogadores para outro, tem que ter um comando. Tem que ter alguém que fala assim, calma, quem manda aqui sou eu, nós vamos fazer dessa forma. Une as forças para que a coisa não tome o caminho que acabou tomando. Eu acho que essa coisa do ambiente e principalmente de ter uma figura de um cara que saiba gerir grupos é fundamental. Porque não adianta só limpar a casa, tem que manter a casa arrumada depois. Não, e saber que esse grupo... A parada é longa. Saber que esse grupo formado por jogadores de futebol, independentemente da série que o clube esteja, independentemente do investimento, tem uma coisa que une todos os jogadores de futebol. Ele é desconfiado por natureza. Ele está sempre desconfiando. Ele nunca... Caio jogou futebol durante quantos anos? Quase 20. Quase 20. O jogador de futebol, ele é um ser desconfiado. Vou mais além. Ele nunca está errado. Isso eu era assim, não estou acusando não. Todos nós somos assim. Na hora que a coisa não dá certo, é muito raro você olhar para o seu umbigo e falar: eu não estou bem, o que eu vou fazer para melhorar? Eu vou treinar um pouquinho a mais, eu vou sair um pouquinho menos, eu vou deixar de comer o biscoito do Walter um pouco para tentar entrar em forma. O jogador falar é o treinador, é o calendário, não, é o sistema de jogo. Ele nunca acha que ele que tem que melhorar. Sempre acaba um pouco encontra da nossa parte um acolhimento para as suas lamúrias. Não é? A gente está sempre também muito receptivo a qualquer tipo de lamúria para poder valorizar e aí agora só para complementar a história do Internacional, que o PC falou sobre o salto alto,
né, que fez com que o Internacional tomasse posturas repetidamente equivocadas ao longo do Campeonato Brasileiro do ano passado, a queda foi tão grande que mudou a diretoria do Internacional. Mudou a diretoria do Internacional, que era um comando que vinha desde muito tempo, que foi um comando político do Internacional que conquistou os principais títulos da história do clube. Então a queda foi tão grande, os erros foram tão visíveis, que a situação do Internacional, que mandava no futebol do Inter há 15 anos, acabou perdendo o comando. Então se muda a partir da presidência, daí o comando da gerência de futebol, administração do clube, até o comando do Zago. Então a mudança é muito grande, né? Rasteirinha não faz mal para a coluna. E salto alto rasteirinha não. Dá para ficar elegante, entendeu? E aí esse ano tem que andar de rasteirinha. Que aí volta ano que vem mais forte do que naturalmente ele sempre será, que é o Internacional. Vamos ouvir os personagens desse confronto. Na volta eu quero lançar um questionamento aqui para vocês. Perigo! Na minha opinião, acho que a gente mereceu vencer o jogo. Perdemos algumas oportunidades, tivemos a chance de matar o jogo. Infelizmente a gente não foi efetivo, igual a gente foi contra o São Paulo. Mas a equipe criou bastante. Tá de parabéns pela entrega. E aquela coisa, né? Nos pênaltis fica mais difícil a gente conseguir ter o controle, né, do que vai acontecer. E infelizmente a gente saiu derrotado. São meninos ainda, tem muito que crescer, né? É difícil esse momento ficar falando muito na cabeça deles, que está passando 1 milhão de coisas, deixa para amanhã a gente conversa com mais tranquilidade, mas acontece, os meninos estão fazendo um bom trabalho, o Arana, o Michael, são jogadores que nos ajudam muito e tem muito a nos ajudar ainda, então conversar com eles para eles erguer a cabeça que o ano não acabou ainda. Antes do jogo, a gente pensava mais em fazer o gol, tinha que fazer um gol, né? Mesmo que tomasse, acho que a gente tinha que manter a tranquilidade para poder fazer um gol. Então, nossa equipe foi muito bem, está de parabéns. E agora é pensar no domingo, que tem outra decisão, então não tem que comemorar muito. Comemorar só hoje até depois da janta ali, e amanhã já tem que treinar de novo para poder ir na próxima partida. O passado foi muito difícil para todo mundo, mas a gente tira como aprendizado, a gente começa a rever alguns conceitos, a se preparar melhor, só que geralmente esse caminho você trilha sozinho, trilha com a sua família, trilha com as pessoas dentro do clube, e não tem os holofotes da imprensa, nem da torcida. E aí a oportunidade apareceu, e aí agradeço a Deus porque me fortaleceu nos momentos difíceis. E no momento de alegria a gente agradece a ele, agradece aos familiares, a todo aquele pessoal que nos ajudou. E acho que é uma grande vitória para a nação colorada, que merece, que está um pouco sentida ainda, mas que sabe que tem uma grande camisa, uma camisa de bastante peso. Um ano atípico na história do Internacional, tivemos dificuldades no início ainda. Não é o ideal, mas nós estamos trabalhando muito para que chegue o nosso objetivo principal, que é a Série B, e a equipe esteja confiante, jogue com personalidade como jogou hoje. Hoje nós tivemos, a gente fala de estatísticas, posse de bola no campo do adversário, maior número de finalizações, 7 faltas apenas no jogo, 7 faltas. Num jogo disputado como o de hoje, 35% das finalizações no gol, 7, 8 chances de gol. Jogo grande, que é sempre Corinthians e Inter, jogo decisivo, apareceu, tem que fazer, né? E a gente criou as oportunidades, o time trabalhou para isso, conseguiu girar a bola como a gente imaginava que tinha que ser de um lado, e terminando principalmente pelo lado esquerdo, chegando na área do adversário. Faltou matar. É uma questão que a gente já estava melhorando, até no jogo contra o São Paulo e outros jogos, a gente chegando com mais perigo no gol do adversário. Hoje voltamos a chegar e a gente está tendo que ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tranquilidade para fazer os gols em cima das oportunidades que estão aparecendo. Então, o questionamento é sobre ele. Vocês fizeram uma avaliação aqui de prioridades e tal. O raciocínio com relação ao Inter me parece bem claro. Nesse ano tem que ganhar a Série A. O que não ganhar no caminho, a Série B, voltar para a Série A. O que não ganhar no caminho, esquece e vamos concentrar na Série B. Certo? Certo. Muita gente elogiando o Marcelo Lomba, nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Então no Inter é assim, perdeu o estadual, mas já ganhou 6, né? Será o hepta se ganhar? É isso? Hepta. Não foi hepta, o Grêmio ganhou, fez a festa, tá bom, mas a gente tem que voltar para a Série A.
Saiu da Copa do Brasil, pô, legal, seria legal ganhar, a gente poderia ir para Libertadores, mas vamos concentrar na Série B e vamos voltar para a Série A. Corinthians tem ambições diferentes. E o Carille, ao optar pelo Campeonato Paulista, como ele está indicando, que priorizou, vocês todos já fizeram essa avaliação. Provavelmente com o respaldo da diretoria. Isso. Né? Também assume o risco, né? De não ir para uma Libertadores. E se de não ganhar a estratégia não der certo, no próximo domingo nós vamos estar falando de 2 eliminações numa semana. Sim, para um lado ou para o outro. Se o risco que ele assumiu der ruim... Mas a leitura que o Caio fez, eu acho que é a mais apropriada. O Carille não tem o que o Rogério Ceni tem. Então. Cacife e crédito com a torcida para aguentar 2 eliminações. Como é que é a segunda-feira do Carille? Ela será pior se o Corinthians for eliminado? Será que o Paroímpa do Seleção já é Carille e deve continuar no comando? Sabe por que ela será pior se o Corinthians for eliminado? Pela vantagem que o Corinthians conseguiu também. No primeiro jogo. É um agravante, claro. Né? Então, assim, o São Paulo de ontem contra o Cruzeiro foi um São Paulo determinado. Os exagerados podem até dizer assim, um São Paulo heróico, que buscou até o fim o seu terceiro gol, coisa e tal. Exageros à parte, né? O São Paulo, se domingo consegue mudar essa história e se classifica para as finais do Campeonato Paulista, ele joga o Corinthians mais para baixo ainda e, consequentemente, um técnico que é novo. Ele não é um estreante como é o Rogério Ceni, mas ele é novo, ele ainda não tem o número de milhas dele à beira do campo em time principal é muito baixo. Então todo um planejamento vai por água abaixo de chegar à final do Campeonato Estadual. E aí, conhecendo um pouco a estabilidade de clube brasileiro, humor de dirigente brasileiro, influência que dirigente sofre. Olha, a imprensa está falando isso, o conselheiro vitalício está dizendo aquilo e o torcedor lá está dizendo aquilo outro, pode muito bem ficar ameaçado. Isso é... Ainda mais o Carille, né, no Corinthians, porque como ele não é um técnico de grife, como ele não tem essa grife, né? O Rogério Ceni é diferente. O Rogério Ceni, se não tem a grife ainda como treinador, ele é um ídolo. Então ele tem realmente um respaldo maior. E o Carille não, até porque é o seguinte, na hora que o Tite saiu lá atrás, já era para ter sido ele. Aí ele foi lá e tal, aí sai, entra, chega o Cristóvão. E aí a coisa não dá certo, chega o Oswaldo. Aí só para terminar o ano que ele volta. Então eu acho que para ele vai ser sempre uma decisão. Ele vai ter sempre uma decisão pela frente para poder continuar no comando do Corinthians. O presidente do Corinthians já deu entrevista essa semana dizendo que vocês da imprensa falavam que era a 4ª força de São Paulo e agora? Só que ele esqueceu que enquanto a imprensa falava que era a 4ª força, ele já tinha demitido o Carille, já tinha tentado contratar técnico que não veio e no fim das contas contratou o Carille pelo que parecia ser falta de opção. Então assim... Esse mesmo presidente não passa para o treinador dele a sensação de que ele está seguro. Sim. Que já mandou ele embora. Já trouxe de volta, dando a impressão de que, bom, não tem tu, vai tu mesmo. É por exclusão, não por... O discurso foi muito mal amarrado. O Corinthians pode até ter pensado o tempo todo que queria o Carille, mas o discurso que passou para a opinião pública não foi esse. Eu não sei se na segunda-feira o Carille... Né, claro que a gente está falando aqui de um jogo em que ele tem vantagem. O Corinthians tem tudo para se classificar. A opção tem tudo para ser bem sucedida. Mas... E eu acho que esse discurso de revanchismo não cabe mais no futebol, sabia, Barreto? Seja da parte que for, eu acho que tem que ser... Mas até o Ibis está tirando onda. Se fez isso hoje, imagina o que faz na segunda se der errado. Hein? Fala, Caio. Não, que eu acho que assim, é tão mais legal, quando a gente fala aqui, e talvez eu não me lembro, mas posso ter sido um dos que falei que o Corinthians era a 4ª força, porque entendia naquele momento que realmente era. Mas isso não é ofensivo E é uma fotografia do momento. Do momento, claro. Você está olhando, a gente acompanha aí as eliminações do Corinthians na arena, né? A gente às vezes olha e fala assim, bom, o São Paulo melhorou o seu elenco, o Palmeiras é o time a ser batido, o Santos manteve os seus principais jogadores e o Corinthians, que teve uma temporada regular o ano passado, trouxe poucos jogadores. Aí você faz uma fotografia daquele momento. Aí depois chega o Jadson, depois chega o Cleiton, o jeito de jogar caminha mais rapidamente que outras equipes. E qual o problema da gente voltar atrás e falar assim, olha, talvez a gente tenha se equivocado, ou naquele momento achamos isso, hoje já achamos diferente. Claro. Não tem problema. O que eu acho ruim é o cara vir e falar assim, vocês falaram. Falamos, mas... Mas esse antagonismo, esse confronto, me parece que muitas vezes o que o dirigente diz é mais preocupado em dar satisfação ao seu torcedor.
É óbvio que o torcedor corintiano, você vai ter lá, não os fundamentalistas, mas aqueles torcedores mais serenos, equilibrados, que vão chegar e vão reconhecer, olha, não é um elenco com o mesmo peso de investimento do Palmeiras. Não. Não é um elenco com o mesmo peso de investimento do Santos. Não. Então, já ficou para trás nesses dois. Não adianta também ele entender que o Corinthians vai montar um elenco igual ao de 3 anos atrás. Não vai, até porque tem um grande problema que eu vejo muitas conversas sobre o Corinthians e me parece ignorado. O caixa não está cheio. Esse é o detalhe. O caixa não tem dinheiro. Eu acho que a O diretoria... Corinthians tem o Carille, entre tantas coisas, porque é um técnico barato. Claro. Porque é um técnico que não vai chegar, mesmo com os técnicos do primeiro escalão do futebol brasileiro, tendo reduzido suas pedidas salariais. Eu acho que hoje em dia o mercado deu uma readequada aí, e antes o sujeito ganhava XYZ, hoje ele está ganhando X, e às vezes alguns Y, X e Y. Não tem dinheiro, meu amigo. Não tem dinheiro e tem um contencioso lá de Guilherme, Christian, que tem que arcar. Entende? Fora algumas decisões como ter trazido o Pato. O Pato deu prejuízo. Eu acho que ainda falta para a diretoria do Corinthians esse gesto de humildade e de transparência. Quer dizer, hoje a gente não tem condições financeiras como o Palmeiras e como o Santos, por exemplo. Então a gente não tem os recursos para montar um time que a gente consideraria ideal em função dessa questão financeira, dessa questão econômica. Então nós vamos contratar buscando jogadores que não seriam aqueles que o torcedor imagina, mas aqueles que vão montar um time qualificado, forte, para a gente competir com os outros times, mas não com o mesmo investimento que os outros. Só que um detalhe que nunca é levado em consideração, não há o volume de investimentos que o Palmeiras pode ter, o volume de investimento que o Santos tem, um pouco mais o São Paulo, mas estamos montando uma equipe com um perfil que se encaixa dentro do que é vestir esta camisa. Claro, você não isso. pode contratar um jogador que fala sobre a vitória 5 minutos e sobre a derrota 5 horas. Então você não pode jogar aqui, porque ele não tem esse perfil que se encaixe no que a gente quer. E eu acho que esse modelo, isso que a gente está discutindo aqui, é fundamental, porque quando vem uma eliminação, o torcedor gosta de apontar dedo e achar culpados. Se a gente está chegando a uma conclusão, e eu acho que a torcida também deva pensar da mesma maneira, que o Corinthians talvez não tenha o melhor dos elencos à disposição, que existe um problema financeiro que não te permite nem trazer o melhor técnico do mundo, nem contratar o Messi, o Cristiano Ronaldo e Neymar, então peraí, talvez o problema não seja o treinador. Sabe qual é o pior, Caio? Que nessa hora ninguém aponta o dedo para um dirigente, por exemplo, para um gerente de futebol, para um vice-presidente ou para o presidente. Só se aponta o dedo ou para o jogador ou para o técnico. O torcedor faz isso. E aí, eu nem acho que o problema maior seja do Roberto, tá? Acho que ele herdou uma dívida que não é da gestão dele. Sem dúvida. Ele tem a sua responsabilidade, a sua parcela de culpa em uma série de questões. Mas ele pegou uma gestão com um buraco por conta da construção do estádio, que ele está tendo que lidar com isso. Sem dúvida. Agora, nada disso está sendo discutido aqui se o Marcelo Lomba não tivesse feito o que fez. Não. Pegou pra futebol é uma coisa muito bizarra. Mas vamos levar em consideração que também em 2 ou 3 lances o Cássio foi principalmente na última parte do jogo, o Internacional, quando saía de uma maneira muito perigosa, né? E o Cássio também pegou pênalti, não foi? Não, pegou o pênalti que acabaria a disputa. Se o Inter faz, se o Ortiz, acho que era o Ortiz, se não me engano. Foi o Ortiz, Se ele bate e bota a bola pra dentro, acabou. O Cássio foi lá e deu uma sobrevida ao Corinthians. Rapaz, eu fico sempre pensando aqui, um parênteses. O sujeito que decide ser goleiro, ele já é um sujeito mal-humorado, né? Porque ele vai para o campo para frustrar todo mundo, né? Ele quer evitar o gol. Você vai para o estádio para ver o gol. E ele se dispõe a ir para lá. Não precisa ser mal-humorado, ele só estraga prazer. Não, ele não é mal-humorado. Eu me expressei mal. Ele é aquele sujeito goleiro do contra. bem-humorado aí. Ele é sujeito do contra. Eu me expressei mal, peço aqui perdão. Ele é do contra. Aí ele vai, disputa de pênalti, vai bater o Ortiz, ele vai lá e crau, defende. Ele fala, agora é só o cara colocar ali, e aí até logo, um abraço. Aí o cara vai e bate pra fora. Estragou o prazer dele. O bacana é que as duas equipes estão muito bem servidas de goleiro. Tanto o Danilo Fernandes, que é o titular, como o Marcelo Lomba são 2 grandes goleiros. E o mesmo no Corinthians, tanto o Walter como o Cássio são 2 excelentes goleiros. E o Cássio agora que voltou à forma, porque teve uma época que ele estava saltando geladeira, né? Mas eu acho que aí a gente tem que analisar um pouco do contexto. Perder a posição para o Walter também. O Walter chegou a ser titular. Houve um desmanche do Corinthians, ele tinha uma negociação em andamento, chegou aí fazer exames, acho que era o Besiktas na época, se não me engano.
que foi frustrada, ele deu uma largada, engordou, já perdeu um pouquinho de agilidade. Me parece que esse ano mais focado, um pouco mais em forma, ele está bem melhor.